Edgar, qual foi a reportagem mais marcante na sua carreira até hoje? 2013, quando eu cobri o Fluminense, eu que dei a notícia que o Everton estava irregular, da Portuguesa. Caralho. E como é que foi isso, cara? Cara, eu cobri o Fluminense, eu era setorista do site, né, no Globoesporte.com. E aí eu tava na Fonte Nova, no dia que o Fluminense ganha do Bahia, né, uma vitória que não valeu de nada naquele momento, que o Vasco perde para o Atlético Paranaense, aquela porradaria lá 5 a 1, né? 5x1. Eu tava. Nesse dia, eu tava lá em Salvador, vi o jogo, o Fluminense ganhou, mas foi rebaixado. Fiz matéria especial de bastidores, porque o Fred tava no jogo num camarote, o Fred tava machucado, aí o Fred chora no camarote. Tem foto disso. Tem foto disso e tal. Aí eu descobri qual era o camarote que o Fred tava, assim, um número, né? E aí começa a matéria falando assim, camarote 309B, foi dali que Fred viu, entendeu? Fez uns bastidores do rebaixamento e tal, e aí voltei pro Rio. Isso foi num domingo. Aí na terça-feira, se eu não me engano... domingo foi dia 6, se eu não me engano, de dezembro. Terça-feira, dia 8, entrevista coletiva nas Laranjeiras, presidente Peter Simonsen, na época, falando sobre o planejamento para a Série B. Beleza, fui lá, entrevista coletiva, fiz a entrevista e tal. E aí acabou, eu já tava na sala de imprensa das Laranjeiras, nem existia CT naquela época. E aí toca meu telefone. Fala, vai, Edgar, tá na Laranjeira? Eu falei, tô, tem uma notícia pra você. Eu falei, fala. Aí o cara fala assim, a fonte, né? A fonte, o X9. O Fluminense não vai jogar a Série B. Eu falei, hã? Como assim, cara? Ele falou assim, a Portuguesa escalou um jogador irregular e vai ser rebaixado. Eu falei, você tem certeza disso? Ele falou, tenho. A história é essa. O Everton da Portuguesa estava suspenso, botaram ele em campo, a Portuguesa vai perder tantos pontos. E André Santos também estava irregular no Flamengo, também vai perder pontos. Eu falei, Falei, caralho, que notícia, né, cara? É a bola assim, quicando, né, cara? Pra um E tu dentro das jornalista. Laranjeiras ainda. Tô nas Laranjeiras ainda. Falei, caraca, cara. Se isso tudo realmente for confirmado e mudar, perderem pontos, vai mudar a classificação do campeonato. Aí, beleza. Eu liguei pro meu chefe, falei, ó, tem essa história aqui. Ele falou, caraca. Mas eu falei, mas tem um problema. A fonte me pediu pra segurar. Porque amanhã a CBF vai ser comunicada pelo SJD. E aí, depois que for comunicado, ele falou que vai me avisar pra eu poder publicar. Ah, não, beleza e tal. Eu falei, vou começar a bater a matéria pra já deixar tudo pronto. Deixar no esquema pra gente subir quando for, né? Como é que tu dorme, cara? Isso aí tudo... Não acabou a história. Já viu que não dorme. Não acabou a história. Aí eu tava na porta das Laranjeiras esperando naquela época táxi ainda, nem pedia, não sei se eu pedia Uber, acho que era táxi, tinha voucher, era um papel que você anotava assim. E aí toca meu telefone, Eric Faria. Fala, Ed, beleza? Fala, Eric. Tá sabendo da bomba? Aí eu falei, depende de qual delas. Aí ele falou, parece que um jogador tava irregular na Portuguesa, tô tentando confirmar quem era. E tu já sabia quem era? Aí eu falei, já sei quem é Eric. Enfim, eu não lembro os detalhes certinhos, mas o Marcelo Correia, também repórter da Globo, também tava sabendo. Eu acho que ele tava numa entrevista com algum cara importante da SJD na hora. E aí tocou o telefone do cara e o cara atendeu e falou assim, não, ele tava suspenso, ele não podia jogar não. Tipo assim, confirmando pra alguém que perguntou pra ele. O fulaninho teve efeito suspensivo, né? Não, o Correia não tava ouvindo, né? Só ouviu o cara falar. Aí o cara falou assim, não, ele tava suspenso, ele não poderia jogar não. Aí ele perguntou, aí o cara falou, parece que teve alguém irregular na Portuguesa. Eles também não sabiam o nome. E aí nesse momento eles estavam na redação fazendo pesquisa, procurando todo mundo que jogou, quem foi julgado e tal, porque eles não sabiam ainda quem era. E aí eu falei, ó, é o Everton, é isso. E aí falei pro Eric, ó, André Santos também tava irregular. Ele, não tava sabendo. Eu falei, André Santos, por causa disso, foi expulso na Copa do Brasil, a competição acabou, a suspensão automática morre, mas ele foi julgado e pegou um jogo. Só que ele não cumpriu a suspensão automática, porque a competição acabou. Então ele tinha cumprido no Brasileiro. E o Flamengo achou que ele poderia ter cumprido logo depois da suspensão, da expulsão. Só que ele não tinha sido julgado ainda. O Flamengo tira ele do jogo contra o Vitória, se não me engano. Ele é expulso contra o Cruzeiro e o Flamengo tira ele contra o Vitória, que é o jogo seguinte do Brasileiro. Só que não existia. O Flamengo pagou a suspensão automática dele. Só que a suspensão automática não existe. Pagou por conta própria. Achou, né? Entendeu que poderia, né? A suspensão automática não existe quando a competição acaba. Então, a partir do momento, depois daquele jogo contra o Vitória, ele foi julgado e pegou um jogo. Então, a partir daquele momento, ele tinha que cumprir um jogo. Que era o jogo contra o Cruzeiro. Que era o último jogo. Enfim, naquele momento ali, eu pensei, cara, o Eric tá sabendo, o Correia tá sabendo, eu tô sabendo, a gente tem que dar logo. Se tem 3 pessoas sabendo, com certeza tem alguém de outro veículo sabendo. E eu tava certo, porque quando eu publiquei, um amigão meu do UOL falou, cara, a gente tava com essa informação a tarde toda, a gente não tinha conseguido confirmar. Tipo assim, tinha mais imprensa sabendo. Então eu tinha que dar logo. Aí eu liguei pra fonte, falei, ó,
eu vou ter que dar. Não tem como segurar por causa disso. Não, tudo bem, pode dar. Cara, imagina o nervosismo. Tipo, Cara, uma aflição tá do caramba, aqui, né? cara. Os chefes todos ligando, é tenso. E eu tava batendo, mas eu falei, cara, eu preciso ter alguém confirmando em on. Eu preciso ter alguém que dê voz à matéria e dê mais peso ainda. Aí eu liguei pro cara que era acho que era Paulo Schmidt na época. Era um presidente da SJD, era alguém que mandava na SJD. E eu lembro que eu falei, fala Paulo, Edgar, do Globo Esporte, tudo bem? Opa, tudo bem. Então, Paulo, tô sabendo disso, o Everton jogou irregular, a Portuguesa pode perder ponto. Ele falou, quem te falou isso? Eu falei, pô, cara, não posso falar, né? Quem te falou? Fala, Sacanagem, Teve pô. as fontes É só e tal. falar Enfim, se é sim ou não, meu eu irmão. não lembro agora como é que Pô. foi o papo, mas eu lembro que foi engraçado. Quando ele falou isso aí, tu já subiu a matéria. Não. Quem te falou isso? Não, aí ele É falou, confirmação. aí ele falou assim, até a frase que tá na matéria, se a gente procurar aqui no Google, a gente acha. Ele falou assim, não, procede, salvaram o Fluminense. A Portuguesa vai salvar o Fluminense, alguma coisa assim. Vou até procurar aqui. Essa matéria, cara, Meu tapetão. essa matéria... Vamos falar sobre isso, É. então? Não, Calma aí, deixa eu falar sobre isso. Vamos meu lá. tapetão, meu tapete. Mário Bittencourt deu uma entrevista num podcast recentemente. Do Garotinho. E ele do... José Carlos Araújo. Achei Não, do aqui, ó. VG. Pode ver, perdão. Ele faz uma comparação muito inteligente. Inclusive, o Mário Bittencourt, advogado. ele era o advogado do Fluminense, ele fazia parte do grupo processo. jurídico do Fluminense nessa época. E ele faz uma comparação muito inteligente. Vamos supor, todo mundo aqui tem filha, né? Vamos Não. supor. Tá, não, Não, tá. não. Vamos não. supor. Pra matar hoje não me entregaram. Vamos lá. Sua filha vai fazer vestibular, mas não se inscreve na prova. Não se inscreve na prova. E aí entra pra fazer o vestibular pelos fundos, faz a prova e consegue, assim, a nota máxima, consegue passar no curso que ela sempre quis, com bolsa, com tudo. Só que descobrem, na hora dela fazer a matrícula na faculdade dela, que ela não estava inscrita no vestibular que ela prestou. E aí, vale? Ela prestou a prova, se deu super bem, passou em primeiro, com bolsa e tudo, mas descobrem que ela não se inscreveu nesse vestibular que ela prestou. Vale a prova que ela fez? Se Foi essa narrativa que ele usou. qual é o ponto principal para você fazer o vestibular, uma prova? Você tá inscrito. Ok. Você tá dentro, né, da legislação ali. Mesma coisa do futebol, gente. O futebol, ele é regido por leis. Se o jogador está irregular e joga o jogo, ele tá fora da lei. Não, mas isso O é incontestável, cara. fato que o Fluminense realmente se beneficia nisso tudo, não foi algo que o Fluminense... Não, o Fluminense só usou a brecha que a lei permitiu. Não, ele não usou a brecha. O jogador da Portuguesa estava escalado, né, não poderia jogar, e o Fluminense vai atrás Sim. do Isso não é- cumprimento o da Fluminense lei. Não é errado nisso, não. O Fluminense foi certo, pô. Ó, achei a matéria aqui. Essa matéria que eu lembro deu mais de 2 milhões de views na época. Portuguesa escala jogador irregular e pode ser rebaixada no Brasileirão. Edgar Marcel de Sá, Eric Faria e Marcelo Corrêa. Quem é Aí esse tu fez cara? em tricos, cara. A gente assinou todo mundo junto, né? Quem é esse cara, Edgar? Quem é? Se desse muito. Cara, eu lembro que depois que a gente botou no ar, cara, era os chefes todos me ligando e em 30 minutos estava em tudo quanto é lugar. Foi promovido rapidinho também. E o bicho? Como é que é o bicho aí disso aí? Não tem Tem não. um bicho, não? Em 30 minutos, tava em todos os veículos. Tudo, Jornal Nacional, velho, todo mundo falando desse assunto. Aí tá aqui, ó. Procurador-Geral do STJD, Paulo Schmidt, foi pra quem eu liguei. E a frase dele foi a seguinte. Oficialmente, ainda não recebi nada, mas informações que me passaram é que a CBF vai encaminhar nesta quarta-feira um comunicado de irregularidade de 2 atletas, Everton e André Santos. A partir disso, será elaborada uma denúncia e isso pode acarretar na perda de 3 pontos, mais a quantidade de pontos conquistada pelo clube na partida em questão. Ressuscitaram o Fluminense. Essa frase foi a que ficou mais marcada, né? Lógico que vão falar muito de tapetão, mas foi um erro da Portuguesa. A lei é para todos. Erro, né? Erro. Posso fazer E uma o Flamengo? pergunta? Posso fazer uma pergunta? A lei foi pro Flamengo? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você acha que rolou dinheiro aí, cara? Cara, eu acho que se tivesse rolado, a gente já tinha descoberto. Alguém já tinha descoberto. Você acha que Porque foi erro teve mesmo? Erro totalmente... algum erro de comunicação, no mínimo. Como rolou no Flamengo um erro, pode ter rolado um erro do outro lado. Porque assim, você acha que teve MP em cima, teve um monte de gente investigando, você acha que até hoje não tinham descoberto nada? Isso aí. O Everton até deu uma entrevista há pouco tempo no podcast lá de São Paulo falando sobre esse assunto, né? Ele falou que nem ele sabia. Que ele tava suspenso. Ele falou, cara, eu não sabia, os caras não me avisaram quando
Ele falou que quando ele entrou, ele ficou surpreso, depois que aconteceu tudo, ele, porra, como assim? O jurídico não me avisou que eu tava suspenso? Ele mesmo falou que não sabia. Mas Mas é uma coincidência, né? A Portuguesa escalar o jogador errado depois do Flamengo. Eu acho coincidência. Inclusive, Everton, se estiver vendo, seja convidado. É igual Mas aquele é lance do maneiro, hein? Marinho, né? Mas essa foi mais de 2 milhões, cara. Aquilo ali foi... tu ficou quanto tempo sem dormir assim, quando tu soltou essa parada aí? Tu falou, cara, Só que voltou a eu fiz, dormir mané? semana passada. Não, uma pergunta. O que eu fiz, cara? O que eu Você fiz? chegou a virar um dia com essa notícia guardada? Não. Esse Foi, que eu tava foi na querendo noite. saber. Ó, porque ele falou que Olha pegou só. de manhã. soltou de tarde. Não. Ó, a entrevista foi tarde, né? Então eu tava nas Laranjeiras final da tarde, umas 6 horas, por exemplo. E na hora que a gente subiu, 9h28. Eu devo ter recebido a informação 6, 7 horas. A gente falou, vamos segurar e tal, o cara pediu pra segurar. Só que aí quando a gente viu, tinha 3 pessoas da Globo sabendo. Claro que eles não sabiam de todos os detalhes que eu sabia, mas eles já sabiam do embrião da notícia. Pô, Tem rapaziada, alguém irregular. senta aqui comigo que eu vou te levar junto. Tem alguém irregular na Portuguesa. Mas Perdão. Pode falar. Mas a Portuguesa escala o jogador errado depois que o Flamengo escala. E se não fosse esse jogador da Portuguesa, quem teria jogado a Série B era o Flamengo. Resumo da história, a Bia tá querendo dizer que o Flamengo né, foi favorecido Agora, com a... Aliás, eu tenho Também. Uma dúvida. Mas E depois? Botou você no ar? Como é que foi o depois? Porque a gente tava falando até agora de dormir e tal, mas e depois disso aí? Depois que tu vê a proporção que a seria Porque matéria... ele jogou a bomba, ele só saiu É aqui, isso. agora Não, mas só- como é que foi? isso aí. Ué, só saiu. Jogou a bola de Como é que fumaça, foi Não, isso? porque aí tem toda Teve a promoção, teve aumento de salário, teve tudo, elogio né? e tal. Só que aí começa a envolver muito mais coisas. É, Então, tem que sair aí já de tem cena. a Portuguesa, já vai São Paulo, já é Flamengo. Não recebeu nenhuma ameaça de ninguém da Portuguesa, não, mano? Não. O telefone não eu, parou de tenho, tocar. eu tenho um outro detalhe, uma outra história pra contar desse assunto também. Aham. Um tempo depois, umas 2 semanas depois, eu tava de folga. E aí, uma fonte minha manda uma mensagem, fala assim, Edgar, recebi uns e-mails aqui que vazaram. Bom, tu parece uma floresta, tem várias fontes, né, mano? Recebi uns e-mails aqui que vazaram que é interessante o conteúdo, dá uma olhada. E-mails. E-mails. Aí eu peguei os e-mails e era basicamente uma troca de conversa entre a diretoria do Flamengo, que aparentemente um dos dirigentes, que eu acho que era um pouco mais velho, era professor de uma faculdade e tal, e na hora de botar ali um remetente pra encaminhar e tal, eu acho que ele botou o grupo de alunos dele. E aí um monte de gente recebeu. Pô, E um não é monte de gente possível. que nem todo mundo que era Flamengo, tá? E aí alguém que não era Flamengo passou pra esse meu amigo que me encaminhou. Falei, Edgar, recebi isso aqui. Aí era basicamente a diretoria discutindo. O diretor jurídico falando, ó, a gente errou. E os outros, não erramos nada. Enfim, é uma discussão interna, tá? E aí eu falei, cara, eu tô de folga, vou mandar pra redação, mandei pro meu chefe, falei, ó, tem uma parada aí interessante, façam o que vocês quiserem com isso. E aí eles leram tudo e falaram, pô, isso aqui é muito bom, vamos publicar. E aí publicaram, até inicialmente sem meu nome, mas depois botaram meu nome na assinatura. E aí é nessa matéria que sai aquela frase, acho que é do Acef, não sei se é do Acef Filho ou do Acef Pai, que são os jurídicos do Flamengo, que ele fala assim, é bom lembrar que se não fosse a Portuguesa, éramos nós na Série B. Ele meio que fala assim, ó, eu sei que a gente estava errado, e os outros falando que não estava, era mais ou menos isso. E aí quando sai essa notícia com o meu nome, amigo, rede social é ameaça pra baixo. É mesmo, mano? Mas é fato, né, gente? Ô, Se não Donzelli, fosse a então Portuguesa. o Flamengo já é desorganizado na diretoria desde 2013, né? É, fato. Porque o cara consegue errar um e-mail desse? Não, mas Não, assim... Consegue escalar um cara, escalar um jogador, Aqui, errar ó. um e-mail. Troca de e-mails vaza e expõe discórdia no Fla sobre caso do STJD. Mensagens entre Michel Acef Filho, D'Agostino e BAP Irmão, se o Flamengo fosse rebaixado, tu não poderia estar aqui hoje. Tu tá... nego que já teria- apontam... Eu não fiz nada, gente. Você tinha uma Ele fez nada. Eu não fiz nada. Não foi ele que escalou o cara. Apontam que escalação de André Santos não era recomendável. A advogada afirma que houve violação de e-mail. Aqui. Ao longo de 10 anos defendendo o nosso Flamengo nos tribunais desportivos, acredito que adquiri experiência para opinar sobre o assunto. Não podemos nos esquecer que se não fosse um descuido da Portuguesa, éramos nós na Série B. Michel Acef Filho, advogado do Flamengo. Ele falou isso no e-mail. Fala galera! E aí? Afinal, quem a Lusa salvou no Brasileirão de 2013? Diz aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Valeu!